Máquinas às vezes têm personalidade. Temperamentais. Uma das coisas que mais me incomoda no dia-a-dia é ser sufocado pelo cotidiano dos outros. O perigo da vida maquinal, da rotina, dos desejos que são todos semelhantes, para mim representa um pesadelo. E a Serpente Infinita, de alguma maneira, é uma manifestação desse pesadelo, com uma contradição curiosa, que é perceber que o dito cotidiano sufocante tanto é o pesadelo, como ao mesmo tempo é o estupefaciente que alguém toma para poder estar dentro desse cotidiano. Era uma vez uma serpente infinita. Aproveitando o texto da Anna Atterley, com a particularidade da serpente não ter uma cabeça visível, nem um fim visível, e neste momento específico da sociedade tu não tens uma forma de apontar energias, por exemplo, de luta ou de reivindicação contra uma figura, como tiveste, por exemplo, no século XX, não é? Em que tu tinhas um Salazar, um Hitler, havia uma figura que representava a opressão e a malícia e a vilania e tudo mais. Eu posso acrescentar aqui um outro dado apenas, que é esta ideia que o Camus defende no mito de Sísifo, esta ideia de que quando nós nascemos o corpo leva sempre um avanço relativamente ao espírito, porque o corpo tem necessidades e tu és um bebê e tens que dormir e simplesmente vai acontecer, e, portanto o corpo leva uma vantagem no desenvolvimento mecânico, etc., comparativamente ao espírito, e é nessa desvantagem por parte do espírito que algo como uma serpente infinita, ou seja, como um sistema de vida que é todo ele baseado na repetição, acaba por se impor. As relações entre os indivíduos são tão pavorosas que a natureza teve de trabalhar longamente para conseguir que atingíssemos na consciência da criminalidade a ciência da convivência. É por isso que mal chego a casa mato logo a primeira mosca que se me depare. Os mortos fazem muita falta. Não. Entrei cedo. O José conhece-me, o José sabe o que, apesar de tudo, estas madeiras e estes músculos dão, conhece o seu timbre. Tenho a particularidade de ser um instrumento que tem vontade própria e que pensa e tal e toma decisões. Mas em último caso as decisões eram do Zé. As relações entre os indivíduos são tão pavorosas que a natureza teve de trabalhar longamente para conseguir que atingíssemos na consciência da criminalidade a ciência da convivência. É por isso que mal chego a casa, mato logo a primeira mosca que se me depare. Os mortos fazem muita falta. Eu já trabalho com a Marta há algum tempo e é das artistas mais talentosas que eu conheço. E depois há aqui um dado que era a importância que fosse uma voz feminina. Serpente Infinita, do José Valente. Pumba, já tens um género. É um gajo que faz o disco. É um homem que faz o disco. E eu queria garantir que isto não se tornava tanto sobre o José Valente, mas havia uma abrangência. E, portanto, eu queria eliminar a questão do género completamente. O que se torna muito... E isso é alcançado a partir do momento que a Marta diz: o meu nome é José Valente. Boa tarde. Como está? O meu nome é José Valente e estou a ligar da parte do Centro Especialista em Condutas a Aplicar num compartimento de 100 por 100 metros. Será que me poderia responder a algumas questões? A nossa conversa será gravada por razões de verificação.
Caso deseje cancelar a gravação, responda: desejo cancelar a gravação. Tem que responder: desejo cancelar a gravação. Não está interessado? Então não quer cancelar a gravação. Quer cancelar a gravação. Então afirme: desejo cancelar a gravação. Mas não está interessado em responder às perguntas? Posso ligar noutra altura, talvez mais tarde, quando estiver a jantar com a sua família, a comer o guisado insosso que a Maria da Luz lhe faz. Todas as quintas-feiras. Eu aqui nesta obra do Zé sou mais do que uma instrumentista, um instrumento. Eu trabalho com o Zé Valente já há alguns anos, somos companheiros de criação. A minha relação com a Ana Atherley vem de há 12 ou 13 anos atrás, do tempo em que eu estudava Belas Artes, e é uma das artistas fundacionais para mim. É eventualmente aquela que conseguiu pela primeira vez unir aquilo que eu achava que eram braços de corpos diferentes, que eram a escrita, a imagem, a produção plástica e uma ideia de performance ou de voz em movimento no tempo e no espaço. Um pouco depois de eu ter composto a Serpente Infinita, ou de ter composto o core musical da Serpente Infinita, e percebi-me que o meu pai tinha muitos livros da Ana Atherley e eu decidi pegar em todos. Tinha muita curiosidade sobre a senhora, porque tinha uma memória qualquer de que ela era estrangeirada, e para mim estrangeirada significa implicativa, diferente, fora do sistema. Foi uma coincidência, apanhei as tisanas e fiquei logo maravilhado. A primeira tisana, a tisana 68, é uma espécie quase de prólogo. As relações entre indivíduos, acho que é 55, é uma tisana espelho, ou seja, eu estou na realidade a falar sobre mim próprio, aquilo que eu sinto nas relações entre pessoas, etc. Portanto, todas elas têm, obviamente, uma função expressiva e estão lá para ainda inserir mais o espectador naquele momento musical. A primeira vez que tu ouves a viola d'arco no disco, ouves através de uma nota longa, definida, indefinida, mas que não deixa de ser uma nota longa. Essa noção de nota longa está patente durante o disco todo. Ou então o gesto da dúvida, que é o elemento determinante para tu, na lassidão ou no ócio, ganhares consciência. E eu tenho um gesto que surge muitas vezes, que é um pizzicato, um golpe em pizzicato, com um acorde estranho, angustiado, pode ser considerado o ponto de interrogação. Numa lógica de eu estar envolvido num pesadelo e vou tentar romper com o pesadelo. E isso é impossível. E uma forma de reagir é através do grito. E então, para mim, o heavy metal foi o mecanismo que eu encontrei para melhor exemplificar o grito. Ficou a questão rítmica e a questão do Não é uma questão de não ter os 50 cêntimos, é a questão de estar tão envolvido numa vida maquinal que essa proposta nunca se torna viável. E um dado também curioso sobre o Por Mais 50 cêntimos é que, no ponto de vista emocional, é um texto que é escrito a partir daquilo que eu tenho mais medo em me transformar. Não é? Portanto, é quase, mais uma vez, volta à ideia de pesadelo. O que é que seria um exemplo do José Valente de modo pesadelo? Era esta figura. Eu não costumo partilhar publicamente aquilo que estou efetivamente a sentir quando entro no metro. E estou lá no meio da turba. Porquê é que eu não gosto daquele momento realmente? Não é por causa dos outros, é porque eu tenho medo de me transformar naquilo. Os pesadelos, os sonhos, os desejos, as saudades, os medos,
as alegrias, um sono esquecido. Escanhou o queixo e o rádio ri-se. São 7 horas. O fato podia ser lavado, não gosto nada de azul, nem de outra cor. Esgano-me ligeiramente como o nó da gravata. Café e torrada. Por mais 50 cêntimos poderia provar um croissant. O cheiro nauseabundo do metro. Ou será perfume? Uma miúda para aí com 20 anos. Estará nua? O prédio do call center cada vez mais escuro. O zumbido do metal. Mais um dia sem ver o sol. Action.